Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou conversar sobre um assunto quente, que é como que a gente pode fazer sexo de uma forma que não seja tão focada no genital. Bom, vamos começar falando sobre como que a gente aprende a fazer sexo hoje em dia. Quando você era virgem, era lá adolescente ou um jovem adulto e você estava frente a essa possibilidade de ter o seu primeiro contato sexual. E aí, de contato sexual, eu estou falando qualquer contato sexual, não especificamente penetração vaginal, mas assim, estava ali na festa e sabia que podia rolar, ou estava namorando, né, uma pessoa e daí você sabia, estava naquela expectativa de será que vai rolar ou que não vai rolar esse primeiro contato sexual. Qual que era a experiência que você tinha sobre o que é sexo? Pense nisso, homens e mulheres que estejam aqui, né? Eu sei que mais mulheres assistem, mas tem alguns homens aqui também. O que você, quando você imaginava assim, eu vou chegar lá e o que eu vou fazer? Né? Eu vou beijar, depois eu vou passar a mão no peito, ou no caso de uma mulher, né, ele vai passar a mão no meu peito. Da onde você tirou isso? Alguém te explicou o que é um sexo normal? Ou você conversou com suas amigas que já transaram? Ou talvez você tenha essa base de quais são as partes de um sexo, né? Como que o sexo evolui, como que acontece, baseado na indústria dos filmes pornô. Provavelmente esse último, né? Provavelmente seus amigos que já tinham transado e que te passavam o que era um sexo, tiveram essa experiência, esse conhecimento também através da indústria pornô. Porque a gente não conversa sobre isso com as pessoas mais jovens, né? Você não conta. Quando você vai conversar sobre sexo com a sua filha, você fala aí de doença, de gravidez, mas você não fala sobre prazer. E isso é um problema, né? Porque as pessoas não aprendem como que é o jeito normal de transar. E o único contato, muitas vezes, que elas têm com relação sexual é através da indústria pornográfica, que mostra um sexo irreal, falso, que não é de verdade. Então, muitas vezes, até assim, depois, né, quando você já teve várias relações sexuais, muitas pessoas ainda estão presas num tipo de sexo, que é o sexo que a maioria das pessoas fazem hoje em dia, que é uma relação sexual muito focada, muito seguindo um script pré-determinado, que é aquela coisa assim, né? Você encontra a pessoa, beija, tira a roupa, talvez faça um pouquinho de sexo oral e depois vai para penetração. E quando o cara, o homem, né, no caso de uma relação heterossexual, atinge o orgasmo, acabou a relação. Mesmo que a mulher não tenha gozado, mesmo que a mulher não tenha nem sentido prazer, inclusive. E esse tempo da relação sexual acaba sendo ditado pela ejaculação masculina. Quando o homem ejacula, daí acabou a relação. E isso é cultural, isso é o jeito que a gente aprende a transar. Por quê? Porque a gente aprende a transar se espelhando em coisas que não são reais. E a gente não conversa sobre isso. Então você acaba meio que fazendo sempre do mesmo jeito, porque você não tem com quem conversar, nunca aprendeu, nunca ninguém te explicou que pode ser diferente. Então eu estou aqui para abrir a cabeça de vocês e conversar sobre esse tema, que é um tema tabu, que é um tema que ninguém fala, mas que é um tema que tem um potencial de mudar o seu prazer no sexo de uma forma gigante, principalmente falando aí das mulheres. E eu chamo isso de desgenitalização do sexo. Eu não, né? Quem estuda sexualidade. Porque o sexo que a gente tem hoje em dia, que é esse que eu contei, de beija na boca, passa a mão no peito e depois um pouquinho de sexo oral e penetração, isso é um sexo completamente focado no genital, tanto masculino quanto feminino. E no caso do genital feminino, focado na penetração, sendo que a penetração não é a melhor forma de fazer uma mulher ter prazer, e sim o estímulo do clitóris. Isso é comprovado cientificamente. Então, o que eu proponho? O maior órgão do nosso corpo, o órgão com maior sensitividade, com maior potência sensitiva, ou seja, capacidade de sentir qualquer coisa, inclusive prazer, é a nossa pele. Então, existem muitas zonas erógenas no nosso corpo inteiro,
O próprio toque da pele, mesmo em qualquer lugar da pele, tem um potencial de gerar prazer e de gerar excitação sexual, inclusive, muito grande. E é uma coisa que a gente não explora, porque a gente está focado em boca, mama e genital. E esquece todo o resto do corpo. Então, quando eu tô tratando de mulheres que estão querendo melhorar a vida sexual, que estão querendo ter uma relação sexual mais prazerosa, ou até mulheres que nunca atingiram um orgasmo e que estão nessa busca, né, de melhorar a atividade sexual sozinhas e ou com os parceiros ou parceiras, isso é uma coisa muito fundamental. Você abrir a sua cabeça para o fato de que relação sexual é todo o contato íntimo que você tem com o seu parceiro. Então, por exemplo, preliminar, né? Existe essa palavra que considera, né, que preliminar, por exemplo, sexo oral é preliminar. Sexo oral não é preliminar. Sexo oral é sexo. Preliminar é uma massagem, um jantar, uma dança, um beijo na boca bem gostoso. Isso é preliminar. Preliminar é você preparar os seus sentidos para o contato sexual que você vai ter. E esse sentido da palavra preliminar que eu acabei de dizer, entra toda essa questão de você acordar o seu corpo inteiro, não só o seu genital, para todas essas infinitas sensações de sensibilidade e de prazer que você vai ter, que você tem em uma relação sexual sozinha ou com outra pessoa. Em vez de você ir direto lá no genital e querer rápido, uma resposta rápida e intensa, sendo que você não preparou o seu corpo para fazer isso, né? Para se abrir para isso. E aqui eu acho que vale dizer que, especificamente no caso das mulheres, isso é mais importante ainda, porque o tempo de resposta de excitação sexual das mulheres é muito diferente do dos homens e é um tempo muito mais lento. Então, enquanto um homem consegue estar completamente sem nenhum tesão e em alguns segundos ele consegue ter esse pico de tesão com ereção, com tudo, com lubrificação do pênis e tudo, a mulher pode demorar vários minutos ou até meia hora, né? Às vezes até uma hora para ela chegar nesse pico de excitação que vai permitir que ela tenha um grande prazer e até atinja o orgasmo. Então, a fisiologia do homem e da mulher são muito diferentes. E atualmente a gente vive numa sociedade em que considera que a fisiologia do homem é quem dita o tempo da relação sexual. Mas isso nunca vai dar certo, porque o homem tem já comprovadamente, na ciência, comprovado que ele tem uma fisiologia muito mais rápida de resposta sexual, enquanto a mulher tem uma fisiologia mais lenta. Não existe melhor e pior, só é diferente. Só que se a gente pega esses dois seres que são diferentes e que querem ter prazer juntos e usa o tempo do homem, essa mulher não vai ter prazer. Agora, se a gente usar o tempo da mulher, ou seja, esse homem, como que é que o homem vai gozar? Estimulando o pênis diretamente, na maioria das vezes. Então, se toda essa parte inicial de excitação da mulher for feita sem tocar o pênis do homem, através de massagens, através de estímulo do corpo, beijos no corpo, enfim, isso faz com que essa mulher, no momento que for ocorrer o estímulo do pênis com a penetração, por exemplo, ela já esteja num estágio de excitação muito elevado que permita com que na penetração ou no sexo, aí falando sobre a atividade sexual de penetração, por exemplo, em si, ela já esteja meio que no mesmo estágio que o homem. Porque se os dois começarem juntos e logo após tiver uma penetração, essa mulher ela não vai estar em estado suficiente, ela não vai conseguir atingir o orgasmo. Então, assim, tudo isso tem a ver com o tempo de excitação dos homens e das mulheres e como que o casal pode, juntos, aproveitarem esse tempo, sendo que o homem ele tem um tempo ele aguenta menos tempo de estímulo no pênis. Então, não dá pra você também, mulher, querer exigir que o seu homem fique tendo uma penetração de 1 hora. É possível isso, existem treinos para isso,
Mas é muito mais difícil, né, pro homem, porque realmente é muito difícil um homem manter um estímulo na glande do pênis durante 1 hora sem gozar. Mas existem 1000 coisas que podem ser feitas antes da penetração, e é até o ideal, né, porque a mulher mesmo, para ela ser penetrada, o ideal é que ela já esteja nesse estado de excitação, por causa do estímulo do ponto G, por causa do aumento da vascularização da vulva. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ponto G, em que eu explico essa questão de tipo, quando é o momento ideal da penetração. E tem também um vídeo muito interessante sobre tipos de orgasmo, que eu falo de orgasmo vaginal e clitoridiano, se existe diferença, se um é melhor que o outro e tal, também dei uma olhadinha aqui. Mas é isso, o casal tem que junto ir descobrindo formas diferentes de estimular a mulher por mais tempo, para que ambos consigam chegar nesse estágio de excitação. E uma das técnicas que a gente pode usar é o estímulo das outras partes do corpo, da mulher e do homem também, né? Para que você acorde a sua sensibilidade do corpo todo, e isso vai potencializar a sua excitação sexual. A gente chama isso então de desgenitalização do sexo, né? Vamos ter um sexo que não é focado apenas no genital, e sim um sexo de corpos, né? De um corpo com outro corpo em suas integridades. O que vocês acharam disso? Vocês já fizeram um sexo assim? Existem vários exercícios que você pode propor para o seu parceiro, como, por exemplo, colocar um relógio e se forçar a ficar, por exemplo, meia hora só um tocando o corpo do outro, mas sem fazer masturbação. Só assim, acordando o corpo um do outro, beijando, lambendo, e daí vocês vão ficar super excitados. E depois que der essa meia hora, por exemplo, daí sim vocês partem para a relação sexual que vocês costumam ter. Existem vários exercícios assim que vocês podem começar a fazer para tentar mudar o jeito de relação, intensificar as sensações de prazer, e no caso de pessoas que têm dificuldade de atingir o orgasmo, daí isso é mais importante ainda. Existem várias técnicas para a gente ir melhorando a relação desse casal, seja heterossexual ou homossexual, mas é sabido que os casais heterossexuais, por ter essa diferença de tempo de excitação, são os casais que têm mais dificuldade de casar a excitação do homem com a excitação da mulher. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo que me ajuda muito. E me sigam lá no Instagram também, que eu sempre respondo todas as mensagens e posto vários posts legais sobre esse tipo de tema. Um beijo então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.